Você, agora a pastora, você? Oficial agora? Que hora foi lá, pastora? A senhora subiu, as filhas. É oficial. As filhas já subiu. Mas já subiu lá, já não. Oh, Jesus. Só na igreja do Senhor, amém? Amém. Vamos estender as mãos para cá, orar pela serva do Senhor. Amém. Senhor, entramos na tua presença, ó Pai, mais uma vez. Te apresentamos, Senhor, a tua serva, Pai, que vai trazer e ministrar a tua palavra aos nossos corações. Senhor, que a palavra de hoje venha confortar, venha exortar e venha, Pai querido e Pai amado, nos ensinar. Guarda a tua serva, Senhor, todos os dias. Contra, Senhor, todo mal. Pai, cuida, zela por ela, Senhor, e capacita, Pai, cada dia mais, para que ela possa, Senhor, nos ensinar sempre a tua palavra, conforme o Senhor quer que nós venhamos aprender, Senhor. Usa ela grandemente, poderosamente, Senhor, e fala conosco mais uma vez. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palmas para o Senhor. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Sobrou para mim, né? Glória seja a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Deus é bom, Deus seja louvado. Juízes é no Antigo Testamento, não vai no Novo, como diz o nosso pastor Enéas, não vai encontrar. Vem logo depois de Josué. Amém. Glória a Deus. Um livro extraordinário. Quem já teve a oportunidade de meditar nesse livro, irmãos, quantas vitórias o Senhor deu ao seu povo, mesmo diante de um povo rebelde, né? Louvado seja Deus. Juízes 6, a partir do verso 11. Passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes. Vamos ver se tem também, né? Glória a Deus. Vamos esperar todos acharem, para que a gente possa fazer a leitura juntos. Eu creio que o Senhor tem uma direção para nós, amém? A partir do verso 11, capítulo 6, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e picou sem fermento de um efa de farinha, e a carne pôs no cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e põe-o sobre esta pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento,
e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gedeão, que era o anjo do Senhor, e disse Gedeão: assim é Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém? Até aqui, senão a leitura vai ficar extensa. O tempo de Juízes, irmãos, foi o tempo mais difícil para o povo de Deus. Logo após a morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés, nós vemos, através do livro de Juízes, o que aconteceu com o povo de Israel em Canaã. Foi um tempo de infidelidade e abandono da fé. Pensa aí num período de infidelidade e abandono da fé do povo que fora tirado da terra do Egito. E como consequência, irmãos, desses pecados, o que o Senhor fez? O Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. O livro de Juízes, ele se resume a pecado, castigo, mas também a divina misericórdia de Deus. Nós vemos a perseguição dos inimigos, nós vemos o pecado do povo, mas também nós vemos um povo que, diante do sofrimento, começa a clamar a Deus por livramento. E aqui está o segredo da vitória, irmãos. Que diante do sofrimento, nós não venhamos nos entregar, mas clamar ao Deus que dá vitória. Porque Ele é misericordioso. Ele é um Deus que se arrepende do mal, né? Ele é um Deus benigno. Então entrou aquela infidelidade, aquele esfriamento, aquele abandono, aquela apostasia da fé. Mas diante do sofrimento, o povo começa a se lembrar do Deus de Israel e começa a clamar. E aí Deus começa a levantar homens e até mulher, né? Uma mulher que tinha ali a unção de Deus, a presença de Deus, para profetizar naquele tempo e para ser denominado como juiz naquele tempo. E nós vemos aqui, irmãos, no texto que nós lemos, que o povo está passando pela opressão midianita. Eram homens que tinham poder bélico muito forte. Eram homens que tinham um poder militar extremamente forte, irmãos. Homens que andavam em 20 mil, em 10 mil, que vinham para combater com Israel. Mas Deus, irmãos, Ele queria mostrar o seu poder. E para Deus mostrar o seu poder, Ele não precisa de uma cavalaria de homens, de 10 mil homens. Ele não precisa de uma cavalaria forte. Ele não precisa de um poder bélico. Deus, para mostrar o seu poder, Ele só precisa de uma palavra. Aleluia. É assim que funciona. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Só que a opressão, irmãos, quando ela vem na nossa vida, a opressão maligna, a opressão espiritual, a opressão das circunstâncias, das circunstâncias que são, na verdade, consequência, muitas vezes, das nossas escolhas. O que nós estamos vendo que está acontecendo no mundo, na terra? Vamos pegar um exemplo do Rio Grande do Sul, que ainda está passando pelo caos, né? Pela catástrofe lá ambiental, que seja. Nós vemos, irmãos, que ali há uma opressão sobre aquele estado, não só terreno, mas também espiritual. Porque está vindo agora um tempo de miséria e também um tempo de abandono. Porque o governo mesmo não está ajudando o Rio Grande do Sul. É o que a gente ouve dizer, né? Se está ajudando, está ajudando muito pouco, quase nada. Então nós vemos que eles estão passando por esse período difícil. E não só eles sofrem, mas toda a nação sofre. Todo o povo sofre. Porque aquele que tem o coração regenerado, ele chora quando o outro chora também. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa opressão não é brincadeira não, irmãos. Era uma opressão terrível.
Senhor. Um coração que verdadeiramente escute a voz do Senhor. Aleluia. Porque a opressão espiritual, muitas vezes ela te deixa cego, surdo. Diante das circunstâncias, aquela situação é tão difícil que muitas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. Você já passou por isso? Por uma tempestade? Por uma opressão maligna? Ou até mesmo por uma circunstância difícil e você não conseguira ouvir a voz do seu Senhor? A Bíblia diz que ele estava acuado, Gideão estava acuado, ele estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas, né? Olha o que diz aqui, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ele estava dentro de um lugar inapropriado, ele estava dentro de um lugar acuado. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Que o nosso Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aquele povo merecia ser abandonado, aquele povo merecia ser deixado de lado, merecia, porque era um povo que já tinha sido infiel a Deus e tinha abandonado a sua fé, tinha apostatado da fé. Porém Deus não pensa dessa maneira, irmãos. Deus não age como o homem age. É por isso que ele chega com socorro. E nós vemos aqui que quando o anjo aparece, olha a palavra de ânimo que ele dá. Com certeza Gideão aqui está assustado, está desanimado, está entendendo que aquela opressão vem de uma permissão de Deus, vem de uma consequência, de uma circunstância que eles mesmos haviam buscado, que aquela opressão estava ali mostrando que aquele povo precisava se voltar ao Deus vivo. E a opressão que muitas vezes, irmãos, nós estamos presenciando na terra e no mundo, está nos mostrando que a igreja precisa se voltar ao Deus vivo, que não tem outro caminho, irmãos, aleluia, não há outro caminho, não há outra direção, porque só Ele pode nos livrar, só Ele. Glória a Deus. Então esse anjo vem e olha a palavra de ânimo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Essa é a palavra do anjo. O anjo não chegou em Gideão e falou: olha, você merece esse castigo aí, a sua família merece, a sua parentela merece, essa nação merece. Não, ele está dizendo: Deus está vendo a opressão, mas Ele está contigo. Mas Gideão não enxerga e não ouve o que o anjo está dizendo. Ele nem enxerga o anjo direito e nem tampouco ouve direito. Ele não está entendendo, porque se o anjo do Senhor está dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha a resposta de Gideão: ah, Senhor meu, então se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Não é assim? Na nossa fragilidade, a nossa estrutura, a Bíblia diz que a nossa estrutura é pó, né? Nós somos frágeis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Por isso que nós precisamos da força de Deus. Paulo diz em Efésios, né, que nós temos que nos revestir da força do poder de Deus. Nós temos que buscar essa força. Mas ele está dizendo: olha, o Senhor é contigo e você é um homem valoroso para Deus. Gideão não está ouvindo, irmãos. Aquela palavra não penetra dentro dele por causa da opressão. Então o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que primeiro
o Senhor vai nos ajudar a vencer as nossas guerras internas, para depois vencermos as guerras externas. É por isso que Ele vai ter com Gideão sozinho. É por isso que Ele espera um momento em que Gideão está solitário, está sozinho. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Valorize a solidão com Deus, aleluia. Valorize o tempo a sós com Deus. Valorize esse período que Deus te deixa só, porque nesse momento é que Ele vai falar com você. Ele poderia chegar numa comitiva do povo de Israel e dizer, mas Ele chega num único homem, aleluia, que está sozinho. Aí Ele vai falar, Ele vai se lembrar, olha, e todas aquelas suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, não foi o Senhor que nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Peraí, Deus está falando, o Senhor é contigo. O anjo está falando, Deus é contigo. Mas Gideão está falando, não, o Senhor me desamparou. Aleluia. Porque Ele está olhando para a circunstância. Ele não está olhando para a provisão de Deus. Ele está olhando para a circunstância, irmãos, para a opressão, para a batalha espiritual, para a ofensa, para o levante, mas Ele não está olhando para a promessa e para a fidelidade de Deus. Nesta noite, irmãos, em nome de Jesus, que você consiga olhar para a promessa de Deus. Essa mesma promessa, ela se perpetua, porque o próprio Jesus falou, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa, aleluia. Mas ele responde falando, não, o Senhor nos desamparou. Então, Deus olha para a força de Gideão. Olha só que lindo, irmãos. Deus poderia olhar para a resposta de Gideão e falar assim, já que você não acredita em mim mesmo, então vou deixar você perecer, virar as costas, né? Mas nosso Deus é paciente, né, irmãos? Que paciência, né? Sobrenatural é a paciência de Deus. Graças a Deus. Que Ele olha para Gideão e Ele fala, olha, vai nessa tua força. Que força que Gideão está apresentando aqui? Nenhuma, a não ser uma oração. Se o Senhor tivesse mesmo conosco, por que nós estamos passando por isso? Não é o Senhor que tirou da terra do Egito e agora nos desamparou? Só que Deus está olhando. Sabe o que eu costumo dizer, irmãos? Deus tem mais fé em nós do que nós mesmos. Por isso que Ele diz isso. Vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. E aí Ele diz, porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Porque, irmãos, quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Quando estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então está dizendo a palavra, vai nessa tua força, porque eu estou te enviando. Vai nessa tua força, porque eu te enviarei. É assim, irmãos. Quando vem a adversidade, não é para a gente correr, não é para a gente se esconder, é para a gente ir e enfrentar. Aleluia. Batalhar. E como que é a nossa batalha, irmãos? Buscando a Deus. Como que é a nossa batalha? Oração, jejum, leitura da palavra, consagração. Essa é a batalha do crente. São as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Eu não tenho força em mim mesmo, aleluia. Eu não tenho força porque eu sou pó, a minha estrutura é
te enviei eu? Agora o anjo me pergunta. E aí ele fala assim, então, como que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre e eu menor da casa de meu pai. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus está falando, eu deposito em ti a minha força. Aleluia. A minha força, o meu poder se aperfeiçoa em ti, diz o Senhor. Por isso você vai vencer a batalha, não pelo poder militar, mas pela palavra da fé, igreja. É pela palavra da fé. Mas ele ainda está tão amedrontado que ele pede tantos sinais. Ai, gente, ele pede sinal e ele pede sinal. E Deus, na paciência, na misericórdia, ele dá os sinais, todos os sinais que ele pede. Aqui nós vemos que ele fala assim: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, aqui ele fala da graça. Me dá um sinal de que tu fala comigo. Então ele prepara uma oferta, né? Ele prepara um holocausto, cabrito, bolo, farinha. Ele põe tudo num cesto, coloca o caldo numa panela, leva lá no lugar do encontro, debaixo do carvalho, e oferece. Mas o anjo de Deus fala: tira a carne, tira o bolo e põe sobre a pedra e derrama o caldo. E assim ele faz para ver o que, irmãos? O sinal. O anjo do Senhor estende a ponta do cajado, toca na carne e no bolo. Então o fogo da pedra consome tudo que está ali sobre aquela pedra. O anjo desaparece dos seus olhos e ali ele compreende: eu vi o Senhor Jeová face a face. O que o anjo diz? A mesma coisa que Jesus dizia: paz seja convosco. Aqui não é no plural, ele diz: paz seja contigo. Mas quando Jesus ia ter com os discípulos, era: paz seja convosco. Quando o anjo olha para Gideão, olha, eis aqui o sinal. Você queria ver consumir o holocausto, ou seja, eu aceito esse sacrifício, mas eu preciso que você receba a paz. Porque tem gente que faz sacrifício, mas não recebe a paz. Tem gente que dá sacrifício, dá holocausto, se doa, mas não consegue receber a paz. Tanto é que o anjo desaparece, depois ele aparece de novo e ele diz: paz seja contigo, homem. Tu não morrerás e vencerás o teu adversário. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Que essa paz que ele quer derramar sobre a tua vida é a paz que excede o entendimento. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz em meio à tribulação, a paz em meio à opressão, a paz em meio à guerra, porque essa paz só a presença dele é capaz de trazer. A mesma palavra de Jesus. Aleluia. Paz seja contigo, homem, tenha paz. Glória a Deus. Você já percebeu, olha, ele viu o Senhor, o anjo do Senhor é o mesmo que vê o Senhor face a face. Ele edifica o altar e ali, aquele lugar se chama até os dias de hoje: o Senhor é paz. É paz. Tudo que você tem na opressão é paz. Às vezes, ou na maioria das vezes, irmãos, o problema não vai se resolver. Viu? Você sai de uma luta e entra em outra. Você sai de uma perseguição e entra em outra. Você sai de uma circunstância adversa e entra em outra. Às vezes a opressão vai continuar ali. A perseguição. A Bíblia fala que o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, não é assim? 24 horas, procurando a quem tragar.
E quando a Bíblia está falando tragar, significa engolir inteiro. A opressão vem para te engolir, ela vem para te abater. Mas quando você se ergue, você vê o Senhor face a face, e você recebe a paz que só vem dele. Por que eu tenho paz? Porque eu sei que Ele guarda a minha vida. Por que eu tenho paz? Porque eu sei que Ele me dá livramento. Por que eu tenho paz? Porque eu sei que aquilo que está escrito em Salmo 23 é verdade, não é mentira. Por que eu tenho paz? Porque eu acredito em cada palavra que está escrito nesse livro. Por que eu tenho paz? Porque esse livro é chamado Bíblia Sagrada, e tudo que está aqui é verdade, não há mentira nesse livro. Aleluia. Por que eu tenho paz? Porque eu pego a experiência dos meus antepassados, as experiências daqueles que viveram a vida com Deus na antiguidade, que está escrito nessa palavra, e eu tenho paz. Aleluia. Eu tenho paz porque Davi, que também é um homem de guerra, sujeito à mesma provação que nós, ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Por que eu tenho paz? Porque eu ando com Deus. Aleluia. A opressão não pode te abater, igreja. Se você anda com Deus, a opressão não pode te abater. Aleluia. E olha aqui, a Bíblia diz que após esse ritual, e ele recebe a paz de Deus, ele pede outro sinal, igreja. E ele vai pedindo mais sinais. Ele pega aqui um algodão, um tecido, um algodão, e fala assim: se verdadeiramente o Senhor é comigo, porque ele sabia que ele ia enfrentar. Então eu vou colocar esse algodão aqui, e toda a terra vai ficar seca, mas o algodão vai ficar encharcado. Na virada, da noite. Ele vai lá, põe o algodão. Quando ele volta, no outro dia, o algodão está encharcado, toda a terra está seca. Ele vai lá e aperta dentro de um copo. Mesmo assim, irmãos, ele ainda pede outro sinal. Pensa num homem que gosta de sinal judeano. Eles só ter certeza, eles só ter convicção de que o Senhor era com ele. Não bastava só o anjo falar, ele queria ter mais. E aí ele fala agora ao contrário: o algodão vai ficar seco e toda a terra molhada. Aí ele volta, o algodão está seco e toda a terra molhada. Aí ele fala: agora sim eu vejo que o Senhor é comigo. Mas ninguém faz o Senhor de besta não, viu? Deus, irmãos, quando você está vindo com a farinha, Deus já está indo com o ovo pronto. Aí Deus fala: agora eu pego ele. Agora eu pego você, neguinho. Aí, pastor, agora eu pego ele. Pediu tanto sinal, ele teve que fazer tanta coisa. Aí ele fala: agora é o seguinte, você vai descer com esses homens, mas tem muito homem. Tem muito homem com você, Gideão. Para que o povo não pense que vocês venceram pelo número de homens, eu vou provar esses homens aí. Você vai descer com esses homens aí, mas vai descer as águas e ali os provarei. E aqui está escrito aqui, ó: e daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. E daquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas, e então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Olha só, 300 homens. Começou com 10.000, né? Depois se reduziu a 300. Então Deus provou Gideão. Eu posso até pedir sinais de Deus, eu posso até fazer prova de Deus, mas Ele também vai fazer prova
E agora? Eu sou contigo, homem. Você vai lutar com 300 apenas, contra 20.000. Mas como diz o louvor, são 300 valentes, né? São 300 corajosos, são 300 que estão na mesma missão, são 300 que estão no mesmo propósito, aleluia. Porque não é a multidão não, irmãos, a multidão, ela só traz volume, nem todo mundo está no mesmo propósito, glória a Deus. Então esses 300 que foram com Gideão, foram os que venceram a guerra contra os midianitas, foram os que venceram a batalha, e eles venceram como um só homem, enquanto Gideão gritava, enquanto Gideão clamava, aleluia, a espada do Senhor, a espada de Gideão, ele clamava, ele guerreava a igreja, não com a espada verdadeira, ele venceu a guerra, não com a espada de ferro, aliás, ele venceu a guerra com a espada do Espírito Santo, aleluia. Porque quem poderia vencer uma guerra? 300 contra 20.000, contra 10.000. Mas a Bíblia diz, e está registrado aqui, que ele venceu a guerra. E você também vai vencer a sua guerra. Às vezes a guerra é conosco mesmo, viu? Às vezes a maior luta que nós temos é conosco. Então a Bíblia diz que ele foi com aqueles 300 homens e Deus deu vitória para Gideão. Ele desceu ao encontro dos midianitas e o próprio Senhor matou os midianitas. Ele foi atrás dos 2 reis lá de Midian e também matou aqueles reis de Midian. E aqui o que acontece para encerrar, irmãos? É bem resumido, viu, que eu estou falando aqui. O povo queria colocar Gideão no governo e ele se recusa. Ele não aceita ser o líder do povo de Juízes, porque o período aqui, irmãos, era antes da monarquia. Então não tinha nenhum líder rei para governar. Depois que veio a monarquia, esse período era um período difícil para o povo de Deus, porque ninguém estava apto, ninguém tinha, irmãos, como trazer para o Senhor uma confiança, para que ele pudesse deixar à frente do povo. O povo queria pôr Gideão como líder para governar, mas ele rejeitou. Ele não quis aquele governo, porque ainda não era o período monárquico. O período de monarquia de reis só entra a partir de Samuel, quando ele unge o rei Saul. Então aqui, irmãos, é um período que está bem no meio, o período de oscilação do povo. É tão verdade essa palavra, que quando você vai até o final da história de Gideão, antes dele morrer, sabe o que ele faz, irmãos? Ele recusa o governo, ele não aceita governar sobre Israel, mas ele recebe um monte de presentes, despojos, né? Ele pega os despojos dos reis lá de Midian, muito ouro, muita joia preciosa. E a Bíblia diz aqui no final que com aqueles despojos, com aqueles pendentes de ouro, o que acontece com Gideão? Gideão faz daquela riqueza um ídolo. Ou seja, de novo, se perdendo na fé. Olha o que está escrito aqui para que você possa entender. No 27. No 26. Capítulo 8. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. Até os camelos usavam ouro. Midianitas eram um povo muito forte, tanto em riqueza quanto em poder militar. E fez Gideão dele um ídolo e colocou na sua cidade em Ofra. E o que aconteceu? Todo Israel prostituiu-se após esse episódio.
E ele foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Olha só, irmãos, ele teve uma vitória tão grande. Ele teve toda a misericórdia, todo o apoio de Deus, todo o recurso sobrenatural, todo o poder de Deus. Mas ele também não foi vigilante. E no fim da sua carreira, ele pôs o povo a se perder. A prostituição entrou e grande foi o tropeço na vida de Gideão. Olha só, a Bíblia diz que ele faleceu até numa boa velhice e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás. E assim termina a história de Gideão. E aqui, irmãos, mais para frente, nós vemos outras perseguições do povo de Juízes, do povo de Israel no livro de Juízes, até que Deus levanta Samuel, aleluia, que é uma boca santa. Então, irmãos, olha só, uma falha do homem de Deus, uma pequena falha, fez Gideão ter um ídolo e colocou na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Note, irmãos, que volta a Gideão o pecado do povo, porque querendo ou não, foi ele quem Deus escolheu. Então, se você é escolhido do Senhor, saiba disso nesta noite. Você tem que evitar, aleluia, as falhas, evitar os erros. Eu sei que os erros acontecem, mas nós temos que evitar, igreja, para não trazer tropeço, aleluia. Que Deus nos dê sabedoria nesta noite. Eu poderia terminar essa pregação de outra maneira, mas infelizmente, irmãos, o livro de Juízes não termina com uma história feliz. Gideão se perde, Sansão se perde. Quantos homens se perdem? Mas o nosso Deus, igreja, ele continua sendo o mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pés? Louvado seja Deus. Aleluia. Quero pedir o pastor fazer essa oração final. E é uma palavra de reflexão, irmãos, para a nossa vida. Amém? Às vezes, na nossa maior vitória, o diabo também pode nos sabotar. Viu? Às vezes a gente pensa que está sendo sabotado na derrota, no deserto, mas não é. Gideão foi mais sabotado na vitória do que quando ele estava malhando o trigo do lagar, viu? Então, que nessa noite o Senhor te revista de toda a sabedoria do alto, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.